E aí pessoal, tudo certo? Eu sou Nicolas Correia e estamos em mais um vídeo aqui nesse canal, desta vez para falar sobre algumas notícias que saíram ali a respeito do Clube do Remo, possíveis contratações, possíveis anúncios que o Clube do Remo vai fazer esses dias agora de jogadores que estão vindo para o Clube do Remo para nos ajudar no Parazão, para ajudar na Série C, inclusive um deles é um goleador. Então, para te saber quem é, para te entender toda essa história aí, fica até o final, tá bom? A gente vai comentar sobre isso. Mas antes de tudo, deixe seu like, comenta e compartilha. Não esquece de fazer isso. Já deixa o like e se inscreve no canal, porque é de graça. É de graça, então se inscreve no canal, deixe seu like, porque ajuda muito demais aqui o nosso trabalho. Bem, primeiramente eu queria comentar sobre algumas especulações que saíram aí de nomes que estão ali, enfim, em contato com o Clube do Remo, e a gente vai dar aqui, como está a especulação, se já está contratado, se já está definido, se só está no radar, enfim, a gente vai comentar sobre isso. Primeiramente, eu queria comentar aqui sobre o Betinho, ele é um ex-jogador da base do Remo e tudo mais, é cria do Remo, na verdade, e ele está especulado ali para voltar, para o Leão, para jogar, possivelmente a Série C pelo Clube do Remo, ele que é um atacante, e ele está atualmente no Sport. E qual é o problema com o Betinho e tudo mais? É que ele tem um contrato com o Sport até 2024. Então esse é o problema. Mas foi especulado ali, saiu pelo menos nas mídias ali, que o Betinho poderia vir para o Clube do Remo e nos ajudar, quem sabe. Deixa aqui nos comentários o que você acha. É bom trazer os garotos que eram da base de volta para casa, para, enfim, reconstruir aqui esse caminho para a Série B. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Outro que poderia vir para ajudar nessa Série C, o Clube do Remo, é o lateral esquerdo Renan Castro, ele que está há 2 temporadas no Joinville e teve uma certa frequência de jogos ali no Joinville, sempre aparecendo, não à toa ele foi capitão do time do Joinville. A gente sabe que o Joinville ali disputou a Série D e tudo mais, e ele ficou 2 temporadas lá, foi capitão, teve uma frequência de jogos. Então, talvez seria uma boa, dar uma oportunidade para ele na Série C aqui. Primeiro testar, porque todos esses jogadores que eu falo aqui, a gente vai testar eles no Parazão, Não adianta trazer jogador pensando já que ele vai ficar para a Série C. Não, vai que o cara é um pé de rato, entendeu? No Parazão tu já manda embora e tudo mais. Ou já deixa no banco de reservas, enfim. Ou nem relaciona às vezes. Enfim. Mas, talvez seria uma boa, trazê-lo ali para, enfim, para esse Parazão e tudo mais. Mas eu quero que vocês comentem aqui a opinião sobre todos esses jogadores que eu estou falando aqui. E a gente vai falar 2 últimos agora, são os mais importantes na minha opinião. São os mais, enfim, os mais polêmicos e mais importantes, a gente pode chamar assim. E outro que foi especulado também no Clube do Remo é o Rony. E não, pera lá, não é o Rony do Palmeiras, tá bom? É o Rony do Clube do Remo. Ele era do Clube do Remo, na verdade, antigamente, assim como o Rony do Palmeiras também, mas houve alguns problemas, algumas confusões, e ele acabou saindo. A gente vai comentar sobre isso. Mas quem é o jogador, para quem não conhece, muito brevemente falando? Bem, o Rony ele tem 21 anos, ele é lateral direito, e ele já passou pelo Remo, já passou pelo Sampaio Corrêa e também agora estava no Castanhal. E o Clube do Remo ele tem interesse em trazê-lo de volta para cá. Só que qual é o problema? O Rony, ele passou por algumas confusões ali com o Clube do Remo, ele jogou o Clube do Remo na justiça, alegando que o Clube do Remo ficou ali cerca de 14 meses, 14 meses sem pagar ali os salários. Isso foi entre os anos de 2017 e 2018, que ele disse desses salários atrasados, tudo mais que ficou sem pagar, na verdade. E ele entrou na justiça em 2020, no ano passado, para vocês terem uma ideia. No ano passado ele entrou na justiça contra o Clube do Remo, alegando isso, só que ele foi um destaque na Copa Verde de 2019. E no ano seguinte ele entra na justiça contra o Clube do Remo. Então, por isso, o Rony vir para o Clube do Remo, enfim, eu não estou dando como certeza, mas se ele vier, é uma coisa que vai ser muito questionada pelos torcedores. Já está sendo questionado. Isso já está sendo questionado pelos torcedores. E eu acho, sinceramente, uma palhaçada. É a minha opinião, você pode discordar. Comenta aí se você discorda de mim. Mas eu acho que é uma palhaçada. Porque o cara jogou o clube na justiça, foi destaque ali em 2019, aí depois ele foi pro Sampaio Corrêa, jogou a Série B pelo Sampaio Corrêa, depois foi pro Castanhal, e como nada tá dando certo, o Remo é uma mãe e tem que ajudar ele de volta, tem que trazê-lo de volta. Por favor, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus.
É complicado assim. É muito complicado. Chamar pessoas que jogaram o clube na justiça não pega bem pro clube, né? Mas as informações que a gente tem, pelo menos, é que se o atleta vier para o clube do Remo fechar o contrato, esse contrato seria de 2 anos, né? 2 temporadas ali, e o clube do Remo teria cerca de 60% dos direitos econômicos do atleta. Essa fonte aqui que eu tenho para vocês nessa notícia que eu vi, no site, né, no portal Remo 100%. Inclusive, eu recomendo. Tá? Outro que eu queria falar para vocês aqui, que a gente não pode deixar passar em branco e tudo mais, que é o goleador, basicamente, é o Vanilson. Ele que é ex-Manaus e estava jogando pela Arábia Saudita. O Vanilson é centroavante, tá bom? Ele estava jogando lá na Arábia Saudita pelo time Arar. Eu posso estar falando de maneira equivocada, mas me perdoem se eu estiver pronunciando de maneira equivocada. E ele vem, né? Ele é ex-Manaus e ele jogou a Série C pelo Manaus e marcou 5 gols. Mas, só isso tu poderias dizer, Nicolas, mas isso é o suficiente para ser um goleador? Não. Entretanto, nessa temporada agora de 2020, nesse ano de 2020, na verdade 21, desculpem, nesse ano de 2021, ele marcou mais de 20 gols, tá? Mais de 20 gols. Mais de 20 gols é uma média impressionante. Uma média impressionante num ano. 20 gols num ano. Né? Mais, na verdade é mais, não é 20 gols, é mais de 20 gols num ano. Então, ele pode ser o reforço do clube do Remo, né? Será que colocaria o Neto Pessoa no banco? Né? Será que teria uma disputa ali entre o Vanilson e o Neto Pessoa? Porque ambos são centroavantes. Tá? Então, eu quero que você comente aqui. Quem? Vanilson ou Neto Pessoa? Quem seria o titular na equipe de vocês? De qualquer forma, todos esses jogadores, como eu falei, eles vão ser testados no Parazão. Eles vão ser testados. Não adianta que o cara for ruim e ele vai jogar a Série C pelo clube do Remo. Não. A gente não é casa de babá de pé de rato, não. Tá bom? Eles vão ser testados. Mas esse ano, pelo menos, foi um bom ano para o Vanilson. E esperamos que, caso ele seja contratado pelo clube do Remo, né? Na verdade, as mídias, a imprensa está dando como certa já essa contratação. Caso isso ocorra, que ele continue fazendo muitos gols. E, principalmente, enfim, nos jogos importantes ali que a gente precisa, né? Eu comentei ontem no vídeo passado, se você não viu, por exemplo, que o artilheiro do clube do Remo na Série B foi o Renan Gorni. Para você ver como nós estávamos carentes de artilheiros, né? De pessoas que marcavam gol. E agora nós tivemos o Neto Pessoa ali fazendo muitos gols, na verdade, na Copa Verde. Esperamos que o Vanilson possa vir, né? E fazer tantos gols quanto fez nesse ano. A gente vai sempre torcer aqui pelo melhor dos nossos atletas. Em nenhum momento a gente fala aqui de um atleta e a gente quer ver o mal dele. Não, a gente quer ver ele bem, porque se ele estiver bem, o clube também vai estar bem, né? A parte ali que ele cumpre. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, comenta e compartilha, tá bom? E se inscreve no canal porque é de extrema importância. E manda esse vídeo para um azulino aí para ele se inteirar das notícias relacionadas ao Clube do Remo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.